Bom, meninos, vamos lá, vamos estudar. Nós estamos estudando, então, palestras familiares de Além Túmulo, março de 1861. Vitor acompanhou vocês aí semana passada, né? Nós estamos estudando agora a comunicação da senhorita Pauline M., que foi lá enviada pelo senhor Pichon, médium de Sens. Então, o Vitor me passou que vocês avançaram até a pergunta de número 4 dentro dessa evocação. Na verdade, aqui, fazendo um pequeno, só para recordar que eles evocam essa senhorita, era uma jovem que havia desencarnado e deixado a mãe aqui bastante desesperada, né, com o seu desencarne. E aí eles a recebem, né, na evocação. Deixa eu receber aqui a Nair. Olá, boa noite, Nair, boa noite. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Estamos começando aqui, tá certo? Estamos estudando aqui março de 61, Revista Espírita. Então foi feita essa evocação, a senhorita Pauline M., e eles perguntam para ela se ela estava feliz. Ela diz que sim, que ela era mais feliz desencarnada do que quando estava na Terra. Perguntam se ela estava frequentemente com a mãe dela, e ela vai dizer que quase não deixa a mãe dela, mas que a mãe dela não compreendia o fato dela ter desencarnado e estar cumprindo, né, o seu planejamento. E aí ela faz aqui uma colocação a respeito da condição da mãe, né, que a mãe precisava buscar essa resignação, essa compreensão do fato de que era o momento dela, da filha, de deixá-los ali, né? E ela até coloca uma coisa interessante, que vocês devem ter chamado a atenção de vocês semana passada. Ela fala que sem essa resignação da mãe, ela iria afastar a filha, né? Então, é um ponto importante desse início dessa evocação aqui, né, que às vezes a gente pensa que pelo fato de você estar ali, né, pensando na pessoa o tempo inteiro, tudo, você vai atrair aquele espírito para você. Isso depende muito do jeito que você está pensando, né? Esse espírito deixa bem claro aqui, né, que esse pensamento, esse sofrimento, essa falta de resignação faz com que o espírito se afaste, porque, na verdade, isso faz com que ele sofra ali, né? E ela faz uma colocação aqui: quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falha ao objetivo de suas provas. Então é importante, porque essa partida da menina tão jovem fazia parte do planejamento reencarnatório dela, menina, a senhorita Pauline, e da mãe também, que a recebeu, né? E que, naturalmente, você espera que esse processo dure, né, muito tempo, e nós pais, né, que aqueles que já são pais, aqui esperam que a gente vá primeiro, dentro da ordem natural. Quando isso inverte, acontece muitas vezes esse caso aqui que a menina está alertando, né, para que se tenha a resignação, para que sejamos dóceis a essas provas, né, que são enviadas pelo Criador, e também, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente entender que todas essas provas são algo que nós planejamos, né, no plano espiritual, ali dentro do momento do nosso planejamento reencarnatório. Bom, aí partimos para a pergunta número 4 mesmo, e que é aquela onde nós paramos. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eunice, você faz a leitura para nós? Faço. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. E abrir aqui. Já estão vendo? Sim. Então vamos lá. Posso começar? Pode sim, por favor. Poderias manifestar-vos a ela de modo particular? Poderia ela servir-vos de médium? Assim receberia mais consolação do que por nosso intermédio? Que ela tome um lápis como fazeis e eu tentarei dizer alguma coisa. Isto não é muito difícil quando não encontramos as disposições para tanto necessárias. Isto nos é muito difícil, né? Isso mesmo. Não, isso mudou completamente. Por isso que eu chamei Isso atenção. É muito difícil quando não encontramos as disposições para tanto necessárias. Poderia dizer-nos por que Deus vos retirou tão jovem do seio da família, onde eres a alegria e o conforto? Relede. Relede.
Ou lê de Poderia novo. dizer o que sentistes no instante da morte? Uma perturbação. Eu não acreditava estar morta. Isso me deu tanta pena de deixar a minha boa mãe. Eu não me reconhecia, mas quando compreendi, não foi a mesma coisa. Agora estás completamente desmaterializada? Sim. 8. Poderia dizer quanto tempo ficaste perturbada? Fiquei 6 de vossas semanas. 9. Em que lugar estavas quando vos reconhecesses? Junto ao meu corpo. Vi o cemitério e compreendi. Mãe, estou sempre ao teu lado. Eu te vejo, te compreendo muito melhor do que quando tinha o meu corpo. Cessa, então, de te entristeceres, pois só perdeste o corpo que me tinhas dado. Tua filha está sempre aí. Não chore mais. Ao contrário, alegre-te, pois essa é a única atitude que te fará bem e a mim também. Nós nos compreenderemos melhor. Eu te direi muitas coisas agradáveis. Deus nos permitirá. Nós oraremos juntas. Estarás entre esses homens que trabalham para o bem da humanidade. Tomarás parte em seus trabalhos e eu te ajudarei. Isso servirá para o adiantamento de nós ambas. Tua filha te ama, Pauline. Muito bem. Vamos fazer algumas observações aqui sobre esse trecho. É interessante, né? A primeira coisa que eles falam ali, que eles pedem a ela, é que perguntam se ela poderia usar a mãe como médium. Não é? Então, poderia ser usada a mãe como médium? E ela fala, pede para ela pegar uma caneta e tentar. Mas ela já coloca aqui, né, que é muito difícil, né, nos é muito difícil quando não encontramos as disposições necessárias. Então, pode ser que a mãe dela fosse médium, pode ser que não fosse. Né? Se ela fosse médium, talvez ela pudesse escrever através dela, ela pudesse sentir, mas se ela não fosse, seria difícil para ela fazer esse exercício aqui. Então, é importante que o espírito vai reforçar aqui essa necessidade, né, da predisposição física para que uma pessoa seja médium ostensiva. Então, nós sabemos que todos nós temos um grau de mediunidade, né, temos aí condição de contatar por intuição, né, o contato principalmente com o nosso anjo guardião, que é o primeiro, né, que está à nossa disposição aí no plano espiritual para que a gente faça contato, e outros também por intuição, também é bastante comum. Mas médium ostensivo aí há a necessidade de se ter uma predisposição física e muitas vezes também uma atividade, um treino para que a pessoa possa exercitar essa faculdade, possa fazer essa sintonia fluídica, e não é assim de qualquer forma. Por isso que ela coloca aqui para a mãe testar, pegar um lápis, pode ser, né? Se ela tivesse sorte de ter essa predisposição, ela conseguiria fazer. Se não, seria difícil para os espíritos seguirem com esse projeto. Depois a pergunta 5 é interessante porque eles vão perguntar para ela, podíamos dizer porque Deus te tirou tão jovem do seio da família, blá, blá, blá. O espírito, os espíritos não têm muita paciência com a gente nesse ponto, né? Vê que ela fala para eles assim, relede, ou seja, lê lá o primeiro parágrafo que eu já respondi, né? Então, é interessante isso aqui, eu achei bastante interessante a gente refletir um pouco, porque o que acontece? Nós estamos aqui, a gente sempre parte de uma perspectiva nossa, né? Então, ela tinha acabado de detalhar ali a respeito da necessidade da mãe se confortar, que era uma questão da prova, que era dela, que ela precisaria, e eles vêm e fazem essa pergunta, por que Deus te tirou dali? Pô, já era uma prova, lê lá, eu já falei isso, entendeu? Então eles não vão ficar repetindo as coisas o tempo inteiro. Primeiramente porque o processo mediúnico é um processo complexo, ele é custoso do ponto de vista fluídico, né? Não é uma coisa assim trivial, né? Não é um cafezinho que a gente está tomando. É uma comunicação de dois mundos, é uma ligação interurbana naquela época de ficha, custa caro fazer essa ligação. Né? Não é um plano pré-pago, né, Zé Mauro, que a gente tem hoje no celular, que pode ligar e ficar falando o dia inteiro. Né? Não tem mais isso. Lá é mais complicado, lá é mais caro. E também porque quando nós estamos em espírito, e aí não é só a Pauline, somos nós todos, a gente já tem uma visão diferente da que a gente tinha na Terra. Né? Então, a gente amplia
os nossos conhecimentos, não é porque a gente fica mais inteligente, é porque a gente perde os limites do corpo físico. E aí você percebe muitas vezes nas comunicações, e não só aqui na época de Kardec, você vai perceber também, por exemplo, Chico, muitas vezes os espíritos espinafravam ele, né? Os espíritos, Emmanuel, eu gostava de dar umas duras nele, né? Porque dizia para ele, presta atenção no que eu estou te falando, né? Como assim, não tenho tempo para ficar perdendo com isso. Então, esse espírito aqui dá um puxão de orelha, né? Relede, vai lá ler o que eu já expliquei, isso aqui. Né? Não me faça perder o meu tempo aqui, né? Então, chamam a gente para a responsabilidade disso. Depois ele vai falar da parte da perturbação, achei bastante interessante também. São comunicações curtas, mas que trazem, cada linha dessa traz um monte de reflexão para a gente ter. Ela vai dizer ali, o que você sentiu no instante da morte? E aí ela vai dizer o que todos, a grande maioria, 99% dos espíritos vão dizer, uma perturbação. Né? Essa perturbação pode ser mais longa ou mais curta, a gente já viu isso, né? E ela ficou ali nesse estado de perturbação, e ela não acreditava, né? Ela estava vendo que ela tinha acontecido alguma coisa, então ela pressentia, né? Dá a entender aqui que ela pressentia que ela tinha desencarnado, e aí ela falou que ela sentiu uma pena tremenda de deixar a mãe dela. Então percebe-se que ela tinha uma ligação profunda com a mãe e ela sentiu essa pena. Mas olha que interessante o que ela fala na mesma frase, ela vai dizer, eu não me reconhecia, ou seja, ela estava perturbada. Mas quando compreendi, não foi a mesma coisa. Então, quando ela estava perturbada, que ela não se reconhecia, ela ficou penalizada de estar deixando a mãe. É aquele sentimento, eu não quero deixar essa vida, eu não quero deixar minha mãe. Mas aí ela coloca aqui, quando compreendi, não foi a mesma coisa. Então, a hora que ela compreendeu a situação, que ela provavelmente compreendeu o que estava no entorno dela, né, é um espírito que a gente já percebe aqui, que tem um certo desprendimento, um certo conhecimento no campo espiritual. Ela reconheceu isso, então imediatamente ela já conseguiu colocar as coisas nos seus lugares. Não, tudo bem, faz parte do processo, eu tenho que ir agora mesmo, né? Então ela já compreendeu. Então muda tudo. Ela vinha numa perturbação, né, que estava ali sentindo aquela pena, ela compreendeu e ela muda a forma dela pensar. Ela tem a compreensão de que isso era necessário, que fazia parte do planejamento dela, e aí ela consegue se despertar e sair desse corpo físico e deixar o corpo físico onde ele tem que ficar, né? Retornar para onde ele tem que retornar, né? Que é o pó. Isso é fundamental, é super importante para nós que estudamos a doutrina, que a gente possa interiorizar essas coisas, não é? Porque se ela não tem esse entendimento aqui, essa compreensão, né, rapidamente, o que ia acontecer com ela? Ela ia passar por essa perturbação em todo o processo de decomposição do corpo físico dela. Depois ela, com essa mãe, com essa situação que a mãe se apresentava, de desespero, né, ela ia ficar grudada nessa mãe, não se sabe por quanto tempo, ela em perturbação e a mãe em perturbação também. Né? Então, ia ser um processo muito longo, demorado, para que ela pudesse se desvencilhar e seguir o seu caminho. A partir do momento que ela se reconhece e ela já se afasta do corpo físico, ela tem aí até condição de ajudar a mãe, né, a poder mudar o seu padrão de pensamento, o seu padrão vibratório, para que as duas possam seguir o seu caminho. Eu achei muito interessante essa frase, onde ela começa de um jeito e ela já fala, olha, depois eu já mudei o meu perfil. Né? E a pergunta 7, eles perguntam se ela agora está desmaterializada, ela vai dizer que sim. Eles vão perguntar quanto tempo ela ficou perturbada, ali, quanto tempo durou aquela perturbação, e ela vai dizer que durou 6 semanas, então apesar dela ter reconhecido rapidamente que ela estava desencarnada ali, tudo, ela ficou mais 6 semanas ainda nesse processo de perturbação. Né? Isso é muito natural, são pouquíssimos os espíritos que conseguem ficar muito pouco tempo. Essa questão de tempo a gente percebe que ele é mais curto conforme a nossa compreensão enquanto espírito e também em função do apego que a gente tem, até a questão física, fluídica com o corpo físico. Então, a gente vê algumas comunicações de pessoas idosas ou de pessoas que passaram longos processos de adoecimento, doenças degenerativas, em que elas chegam no final da vida e elas já começam a ter aquelas intercorrências, aquelas comunicações esporádicas com o plano espiritual. Então, elas já começam a entender, a enxergar pessoas no plano espiritual, então é como se ela estivesse meio lá, meio cá. Né? E aí, a hora que ela desencarna,
é mais fácil, essa perturbação é menor. Então, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa está sofrendo, ela está doente, né? Ela podia desencarnar logo, Deus podia ser misericordioso. Eu já pensei assim, penso assim, às vezes, quando eu vejo uma pessoa sofrendo. Mas antes disso, eu penso assim, olha, se ela já tiver aproveitado esse processo, né, que Deus possa permitir a libertação dela. Quem sabe disso é Deus, é o plano espiritual que está coordenando aquele processo. Né? Porque se você consegue aproveitar esse processo para fazer um desencarne consciente, vai ser menor esse tempo de perturbação que você vai ter no pós-desencarne. Né? E aí ele pergunta aqui que lugar que ela reconheceu, porque ela estava desencarnada já. Ela fala que viu o corpo no cemitério e aí compreendeu que ela estava desencarnada. Meu corpo está aqui no cemitério, eu não tenho mais nada para fazer aqui. E aí ela deixa no finalzinho da comunicação um recado para a mãe dela, dizendo que ela está sempre ao lado da mãe, né? E para a mãe se alegrar. E a mãe se alegrar e ir trabalhar. Ela falou, vá trabalhar com essas pessoas que estão ajudando a humanidade. Ela estava dizendo para aqueles espíritas, né, que estavam ali se comunicando, que eles estavam fazendo aqueles trabalhos de auxiliando as pessoas e tudo mais. Então, ela recomendou essas duas coisas para a mãe. Ela recomendou a alegria, porque é importante a gente cultivar a alegria. Né? É importante a gente ter essa disposição, né? de alegria por estar vivo, a alegria pela esperança que a gente tem, a alegria pela fé em Deus, enfim. É melhor ser alegre que ser triste, já dizia a música. Né? Então, ela vem recomendar aqui para que ela mantivesse essa alegria. E também para que ela trabalhasse. Porque através desse trabalho ela vai se sentir útil, ela vai valorizar esse tempo que a gente tem aqui. E ela termina dizendo que ela vai ajudar a mãe. Né? Desde que a mãe esteja alegre, compensada, trabalhando, ela vai estar sempre com ela, sempre auxiliando, e que essa caminhada delas iria auxiliar as duas. Né? Ela como espírito e a mãe aqui encarnada também preparando. Então é um amparo que se tem ali, é algo que achei muito bonito essa colocação dela. Renata fez um comentário aqui, vamos ver. É assim mesmo, eu já percebi idosos da minha família que passam por um período de contato com os desencarnados pouco antes do desencarne. É desse jeito mesmo, né? É desse jeito mesmo. Vão ficando velhinhos ali, começam a ver outras pessoas, né? Então, se você tiver conhecimento disso, o desencarne é mais fácil. Queria ouvi-los. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Um de cada vez. Mari, essa alegria também tem que ser vista no sentido assim, você ter a certeza que você vai reencontrar esse ser querido. Quanto mais aceitação, quanto mais resignação ativa você ter, vai ser mais fácil para você pensar nisso, né? Que um dia vai reencontrar com ele. E será mais fácil se você tiver essa resignação ativa. Perfeitamente, perfeitamente. E também, né, Eunice, que assim, até a própria brevidade da vida, né? A gente vai reencontrar e é muito rápido, né? A vida passa muito rápido. E é uma oportunidade muito rara para a gente desperdiçar, né, com esses sentimentos de tristeza, de inoperância, de desânimo, né? Isso que esse espírito vai colocar. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Às vezes a gente está vivendo isso e você cai num processo depressivo, né, numa coisa desse tipo. Mas os espíritos vêm justamente nos alertar e nos dar essa orientação para que a gente possa sempre seguir em frente, de preferência de modo mais leve, alegre, né, tendo essa gratidão a Deus, né, pela nossa existência. Não é só nessa encarnação que nós estamos, né? É por nos ter criado, né, como espíritos. Então, acho que é super importante essa mensagem que é passada aqui. Inclusive, eu penso assim, os espíritos, já ouvimos em algumas mensagens, assim, lembre-se dos momentos felizes que você passou com a pessoa. Não fica fixo na tristeza, nos momentos que ele sofreu. Pense nos momentos que foram alegres, que com certeza serão muito maiores, né? Tudo bem. É isso mesmo. Mais alguma coisa, meninos? Não. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Aqui. Pensais que a convalescência de vossa mãe será ainda longa? Isso dependerá da consolação que receber e de sua resignação. 11. Lembrai-vos de todas as vossas reencarnações? Não, não de todas.
A penúltima ocorreu na Terra? Sim, eu estava numa grande casa de comércio. Em que época foi? No reinado de Luís XIV, no começo. Lembrai-vos de algumas personagens desse tempo? Conheci o Duque de Orleans, que comprava mantimentos em nossa casa. Também conheci Mazarino e parte de sua família. Vossa última existência serviu muito ao vosso adiantamento como espírito? Não me pôde servir muito porque não sofri nenhuma prova. Foi para meus pais antes que para mim um motivo de prova. E vossa penúltima existência foi mais proveitosa? Sim, porque nela fui muito provada. Reveses de fortuna, a morte de todos que me eram caras. Fiquei só, mas confiante em meu Criador, suportei tudo com resignação. Dizei à minha mãe que faça como fiz, que aquele que levar minha consolação por mim, aperte a mão de todos os meus parentes. Adeus. Tudo bem. Então, bacana, né? Aqui ela vai dar algumas informações aqui sobre o estado dela, eles sempre vão perguntando ali, né, o que esse espírito lembra, e aí é interessante porque às vezes a gente tem visões também de que a gente, ao desencarnar, nós vamos lembrar de absolutamente tudo, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu estava até refletindo sobre isso há alguns dias, queria compartilhar com vocês aqui. Vamos pensar na nossa vida, né? Nossa existência aqui. O que acontece conosco? Nós, muitas vezes, nós temos a nossa vida, né? Estou aqui com meus 50 anos, então eu tenho 50 anos de vida. Eu não me lembro dos detalhes desse período que eu passei, desse meio século aqui, né? Que eu tive por aqui. Eu me lembro de alguns fatos, né? Que de alguma maneira marcaram mais. Agora, eu trago o aprendizado dessas vivências. Então, eu posso não lembrar das coisas, mas eu trago comigo o aprendizado que foi originado dessas vivências aí. O mesmo se dá com os espíritos, né? Então, conosco, quando desencarnados. Nós vamos desencarnar, nós vamos lembrar de todas as nossas existências? O espírito está dizendo aqui que não, e vários outros dizem que não. Então, nós vamos lembrar das que estão mais próximas e de algum fato que tenha sido mais relevante de outras existências. Né? E aí, mas o que é a essência, né, de uma existência? É a gente lembrar dela como tudo que nós vivemos? Né? Eu penso que não. É o aprendizado que nós temos. São as transformações que nós tivemos até agora. Senão, nós teríamos aí que lembrar também quando nós estávamos lá nos manifestando no reino animal. Se eu fui um leão, tem que lembrar o dia que eu comi a zebra, né, que eu matei, mas não vou lembrar daquilo. É só aquela questão do instinto que foi necessário naquele momento, que foi construindo aquele ser que virou um ser hominal depois, e que veio ali através daquelas culturas todas que a gente viveu, angariando conhecimentos, aprendizados, né, através dessas múltiplas vivências, e que vão nos construindo como espírito. E é isso que interessa para nós, né? Não é exatamente o que a gente se lembra. É igual, nós temos as professoras aqui do nosso grupo, elas esperam que seus alunos aprendam. Elas não esperam que os alunos se lembrem exatamente de todas as aulas. Não é isso? Então, quer dizer, é importante que ele aprenda. Se eu estou dando aula de matemática, o importante é que ele aprenda a fazer a conta, e não o que eu falei no dia, né? Se eu puxei a orelha dele no dia ou não, enfim, quanto tempo ele levou para aprender, o importante é que ele aprenda. Então, o Espírito vai deixando claro aqui, né, essa situação. Mostra-se um Espírito já um pouco mais avançado, com conhecimento maior, e aí ele não vai dar esse apontamento dessas lembranças todas. Ele lembra desse fato aqui, né, da última existência, da penúltima. A última, inclusive, é interessante também esse relato dela, porque ela vai falar que a última ela não houve uma grande evolução espiritual na última reencarnação, que foi curta, porque ela não viveu uma prova para ela. A prova foi para os pais. Então, isso é interessante. Né? Então, ela desencarnou jovem, mas ela veio para... a prova maior era para os pais dela, não era para ela. Então, por isso que ela alega que ela não teve esse período. E aí ela vai dizer aqui que o período que a anterior, essa sim foi proveitosa. Né? E por que foi proveitosa? Ela não fala que foi proveitosa porque ela foi boa.
Foi proveitosa, eu viajava, andava de lancha, avião, tinha dinheiro. Não, foi justamente o contrário. Foi proveitosa porque ela teve muitas provas, ela teve revés de fortuna, perda de familiares, enfim, ela teve toda uma sorte de provas e o mais importante, não são as provas, é o jeito que ela encarou as provas. É isso que o Espírito vai deixando claro aqui para nós. É a resignação com que ela encarou esses momentos de dificuldade. Porque é isso que faz a diferença. A pessoa fala, ele está sofrendo, então é bom que ele está evoluindo. Mas que jeito que ele está sofrendo? Né? É óbvio que todo sofrimento vai levar a algum ensinamento, vai levar a algum tipo de evolução. Mas às vezes, numa curva, se eu estou sofrendo e estou revoltado, o meu grau de crescimento é só no comecinho aqui. Se eu estou sofrendo e estou resignado, eu estou agradecido pela oportunidade, eu estou enfrentando aquilo com coragem, a curva é muito maior da evolução, é o que ela disse aqui. E ela ainda usa o exemplo para a mãe. Olha, mostre isso para minha mãe, mostre isso para os meus familiares. A importância da resignação ante essas provas que são comuns no nosso estágio evolutivo aqui, na nossa condição de seres humanos, encarnados em um planeta de expiação e provas. Informações, detalhes? Digam aí. Alguém gostaria de falar? Se não, vamos em frente. Vamos lá. Esta evocação terminou. Nós vamos agora para março de 61, Henry Munger. Vamos lá. Nota. Numa sessão espírita íntima em casa de um colega da sociedade, a 6 de fevereiro de 1861, o médium escreveu espontaneamente o seguinte: maior é o espaço dos céus, maior a atmosfera, mais belas as flores, mais doces os frutos, e as aspirações são satisfeitas além mesmo da ilusão. Salve nova pátria, salve nova morada, salve felicidade e amor. Como nossa curta estação na terra é pálida, e como aquele que voltou o suspiro de alívio deve sentir-se feliz por haver deixado o Tártaro pelo céu, salve verdadeira boemia, salve verdadeira despreocupação, salve sonhos realizados. Adormeci alegre, porque sabia que ia despertar feliz. Obrigada aos meus amigos por sua lembrança. H. Muger. As perguntas e respostas seguintes foram feitas na sociedade a 8 de fevereiro. Viestes espontaneamente, quarta-feira, comunicar-vos em casa de um dos nossos colegas, e ali ditastes uma página encantadora. Entretanto, lá não havia ninguém que vos conhecesse particularmente. Por favor, podeis dizer o que nos proporcionou a honra de vossa visita? Vim demonstrar que estou vivo para ser evocado hoje. Fostes levado às ideias espíritas? Duas coisas. Primeiro, eu suspeitava. Depois, me deixava levar facilmente por minhas inspirações. Parece que vossa perturbação durou pouco, pois vos exprimis tão prontamente, com tanta facilidade e clareza. Morri com perfeito conhecimento de mim mesmo. Consequentemente, só tive que abrir os olhos do espírito, assim que se fecharam os olhos da carne. Quarto, este ditado pode ser considerado como um relato de vossas primeiras impressões do mundo onde estáis agora? Poderia descrever-nos com mais precisão o que aconteceu convosco desde o instante em que a alma deixou o corpo? Inundou-me a alegria. Revi rostos queridos que supunha perdidos para sempre. Há bem pouco tempo desmaterializado, ainda não tive senão sensações quase terrenas. Muito bem. Vamos lá, vamos dar uma fuçada aqui nessa comunicação. Olha a Marleninha aí, ó. Ô, Marlene. Tudo bem? Joia. Vamos te ver.
Tudo bem, Mário? Tudo, e aí? Tudo. Você viu que nós estamos com uma companheira nova, Dona Nair, viu? Aí, nome da minha mãe, querida. Então, Dona Já Nair vai demos, aí, participar conosco, né, Dona Nair? já demos as boas-vindas para ela. Estou feliz de ter, agradeço a aceitação por eu estar presente participando dessa reunião. Nós Gratidão. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco. Obrigada. Bom, Obrigada. o Henry Murger, deve ser isso que chama aqui, ele faz então uma comunicação espontânea, inicialmente, né, numa das reuniões, e depois eles o evocam. E é interessante porque ali a primeira pergunta que eles fazem nessa evocação aqui, que foi feita na Sociedade de Paris aqui em 8 de fevereiro, eles vão perguntar para ele, ó, você apareceu por aqui, né? Ninguém te conhecia particularmente, né? Então, por que você veio? Então, eles estavam... a Kardec trabalhava de uma forma diferente da gente, né? Hoje, o nosso trabalho mediúnico, ele é mais espontâneo do que uma evocação específica, né? A gente trabalha com pouca evocação específica. Então, vamos pensar aqui no nosso caso do Luz e Amor, que é onde a gente tem mais conhecimento. A gente trabalha o caso, né? Então, se é um caso lá, uma pessoa está com obsessão, com uma depressão, com um problema qualquer, e é orientado para que ela vá para a reunião mediúnica, reunião de socorro ou reunião de desobsessão, a gente trabalha o caso e as comunicações se dão de maneira espontânea, ou seja, a espiritualidade vai ali selecionando quem tem que se comunicar, aquela coisa toda. É mais raro nos dias de hoje fazer as evocações como no tempo de Kardec, que eles nominavam os espíritos e evocavam, né? Então era mais comum desse jeito que se fazia naquela época. Então, quando vinha um espírito se comunicava espontaneamente, e principalmente no começo ali, eles queriam saber por que ele estava, né? Qual era a razão, como é que ele tinha sido levado até ali, qual a motivação, né, desse espírito para chegar. Então, eles vão perguntar para esse Henri aqui qual teria sido a motivação dele, uma vez que ninguém conhecia esse espírito. Então, eles estavam querendo questionar o seguinte, por que esse espírito veio aqui, né? Sendo que ninguém conhecia, porque quando você conhece um espírito, que se manifestou, às vezes você até o evocou em pensamento. Então, se você pensou nele, você faz um processo de evocação, que ela não precisa ser formal, falada, né? Eu posso mentalizar o espírito, eu estou evocando ele para se aproximar de mim. E ele vai dizer aqui que ele veio para demonstrar que ele estava vivo e também para que eles o evocassem depois. Então, olha como é que é a espiritualidade, né? Então, percebe que há todo um trabalho ali por trás dessa reunião, né, que fez com que em uma das reuniões o espírito se apresente, faça aquela colocação que ele fez, tem coisas interessantes ali, né, que ele vai saudar a boemia, né, ele vai explicar agora mesmo ali por que ele fez isso, mas ele traz uma página bonita, uma página leve, poética ali, depois ele vai dizer, não, ó, eu vim só porque eu queria demonstrar que eu estava vivo, então esse era o primeiro objetivo dele, demonstrar a sobrevivência da alma ali naquele momento, e também para que eles o evocassem, porque a espiritualidade sabia que esse era o modus operandi, que também conduziria intuitivamente, né, aquelas pessoas que estavam coordenando aquela reunião a fazer essa evocação, né, porque poderiam não tê-lo evocado, mas pelo visto aqui a espiritualidade sabia que isso ia acontecer. Então já sopravam em alguém ali, falou, ó, evoca para ver, e aí eles evocaram ele ali. E ele vai dizer ali que ele tinha sido levado a ideias espíritas, e o espírito vai dizer que foi intuitivamente, né, que ele suspeitava que havia essa sobrevivência e que intuitivamente ele acabou levando, né, para si essas ideias espiritualistas ali, né? E aí eles vão questionar que a perturbação dele durou pouco. Então vejam que as perguntas vão se casando. A última que nós vimos lá, eles falaram bastante da perturbação do espírito. Eles estavam pesquisando isso. A gente está em 61 aqui, então eles iam pesquisando os temas. Isso que Kardec fazia, o pessoal da sociedade fazia, eles iam perguntando para vários espíritos a mesma coisa, para poder juntar as respostas e falar, olha, a maioria dos espíritos se comporta dessa maneira, ela fala dessa maneira, ela se posiciona dessa maneira. E aí eles já iam desnudando ali, iam desenhando o plano espiritual, a passagem nossa do plano material para o espiritual, essa coisa toda. E aí ele vai dizer ali, né, que ele suspeitava então e que facilmente ele concordou com essa ideia. E isso, na pergunta número 3, vai demonstrar que isso ajudou muito o processo de desencarne dele. Ajudou muito a perturbação dele ser curta. Então, olha o que ele vai dizer, ó, morri com perfeito conhecimento de mim mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele morreu sabendo que ele era um espírito.
ele morreu sabendo que ele ia morrer, que o corpo dele ia ficar aqui e que ele ia continuar vivo. Então isso pode parecer pouco, mas é muito na hora que a gente morre. Porque diminui a perturbação, porque a hora que você vê que mudou alguma coisa, né? Você olha, o teu corpo físico está ali desfalecido, na hora você fala, opa, aconteceu, eu desencarnei. Né? Tanto que ele fala aqui, ó, só tive que abrir os olhos do espírito, assim que fecharam os da carne. Né? Então é interessante, né? Porque ele tinha esse conhecimento, então ele percebe na hora ali, ele fala, bom, eu já morri, eu sou um espírito, eu sei que eu sou um espírito, eu vou continuar. Se o indivíduo não sabe, né, ele vai ficar confuso por mais tempo, até ele entender aquilo, ele vai negar, ele vai passar por todo aquele processo. Ele vai negar, depois ele vai às vezes se revoltar, aí ele vai ficar vagando por aí. Por quê? Porque ele não tem noção do que aconteceu. Então, é bastante interessante aqui, demonstra cada vez mais esse bônus que a gente tem nessa encarnação de que é ter conhecido a doutrina espírita. Né? Isso para nós é um grande bônus. Ela não nos evolui por si só, mas ela nos dá uma ferramenta muito boa, principalmente para essa hora do desencarne. Né? Então a gente faz uma inspeção aí, a hora que a gente levantar, porque para saber se você está vivo, se está morto. Né? Eu falo assim, se eu levantar e não estiver doendo nada, depois dos 50, morri já. Então o dia que não tiver dor nenhuma, né, aí está morto. Meu joelho não está doendo nada, então morreu. Mas dá uma olhadinha, se você morreu, você já faz o que ele fez aqui, abre os olhos do espírito e ó, cai fora, vai para outra, não fica por aqui não. Depois ele vai colocar ali, né, da felicidade que ele teve quando ele começou a ver aquelas pessoas queridas que ele tinha ali, né, as pessoas que ele já tinha visto, que ele achava que não ia ver mais, e ele começa a ver essa reunião de pessoas, ele demonstra aqui essa felicidade. E ele fala uma coisa muito bacana aqui, né? Eu penso que essa felicidade dele, ela se dá até por conta dessa brincadeira que eu fiz, né? Porque o corpo físico vai chegando uma hora que ele vai pesando. Mesmo que a gente não esteja doente, adoecido, mas você tem essa limitação e o peso, né? Que a idade vem colocando. Se você está doente, você tem o peso da doença. Quando você desencarna, você não tem mais nada disso. Você não tem mais o peso dessa carcaça que a gente está carregando, né? Então, se você abre esses olhos e já percebe isso, já deve dar uma felicidade enorme. Né? Falar, você não tem mais aquele peso que eu carregava. É óbvio que para a gente ter essa felicidade, eu não posso ter um apego ao meu corpo físico. Né? Se eu sou apegado à minha vida material, é natural que a gente tenha um certo grau de apego, isso é absolutamente natural, é a lei de preservação da espécie, senão todo mundo ia querer morrer logo para querer cair fora. Né? Então, é natural, é inato em nós. Mas, se eu não tenho esse apego, no momento em que eu desencarnar, eu vou sentir uma felicidade extrema, né? Porque tudo aquilo que me incomodava, que me limitava, não está aqui mais para fazer isso. Né? E aí é interessante que ele vai falar aqui, ainda na pergunta número 4, na resposta da pergunta número 4, que ele vai dizer lá, ó, há bem pouco tempo desmaterializado, ainda não tive senão sensações quase terrenas. Olha que coisa interessante. Então, ele já se enxergou como espírito, ele já fechou os olhos da carne e abriu os olhos espirituais, então ele já sabe, ele já teve contato com os amigos que haviam desencarnado, mas ele fala aqui, ó, não tive ainda senão sensações terrenas. Isso é muito comum, porque nós estamos aqui, é como quando a gente desperta, né? Então você está naquela questão dos reflexos da matéria. Então você vai ter essas sensações que ele coloca aqui quase terrenas. Então a gente comenta às vezes com relação à necessidade ou não de colônias espirituais, né, Marlene? A gente já falou várias vezes sobre isso. Mas veja, Deus é tão sábio, né? As coisas são tão interessantes, porque imagine um espírito que não tem conhecimento nenhum de nada, ele é ainda muito materializado, ele se vê desencarnado, ele tem essas sensações quase terrenas. Como é que você vai convencer esse espírito de que ele não precisa de ter nada? Como é que você vai dizer para ele, olha, você não tem fome, você não tem sede, você não precisa dormir, você não precisa fazer nada. Como que você vai falar isso para ele, entendeu? A nossa querida... fugiu o nome dela. A nossa leitora oficial aqui, eu estou ficando velho, estou falando para vocês. Como é que chama a nossa leitora, gente? Soraya. A Soraya. Putz, Isabel, não vou contar para ela que eu esqueci o nome dela, hein? Pelo amor de Deus. A Soraya fala uma coisa muito bacana, né, sobre essa situação, que ela diz que é um manejo psicológico.
né, do espírito. E se fala isso porque existe uma crítica enorme a questões, por exemplo, quando se relatam, às vezes, colônias espirituais, sobretudo na literatura moderna, quando se fala lá, por exemplo, do suco de laranja que a pessoa tomava, daquela sopa, né, que ela tomava e tal, é porque ela não precisa tomar, é óbvio que ela não precisa tomar. O espírito não tem estômago, não tem fome, ele não precisa se nutrir externamente como a gente faz. Não é? Mas esse manejo psicológico, né? Não é para você chegar para o cara de uma vez e dizer para ele, não, vem cá, você morreu, você não precisa nada disso. Ele até pode saber até que ele desencarnou, mas ele ainda tem essas sensações que o espírito fala aqui, quase terrenas. Né? Elas não são terrenas porque elas não são materiais mais, mas são quase terrenas. Na revista mesmo, a gente vai ver, chegando lá para frente, uma comunicação de espíritos que estavam morrendo de fome, que eles se estraçalhavam, não sei se vocês lembram disso. Acho que é um padre que desencarna e ele vai visitar uma região onde tinham desencarnado várias pessoas de fome. E ele vai relatar que os espíritos se estraçalhavam uns aos outros, né, literalmente ali, para tentar comer alguma coisa. Eles estavam morrendo de fome. Mas ele já tinha morrido, ele não tem estômago, ele não tem por que ter fome. Mas a sensação quase terrena faz com que ele tenha. Né? É psicológico, é uma coisa psicológica, não é física mais. Dá para entender. Então é muito bacana ver essas comunicações, porque elas vão trazer esse monte de sutilezas que vão mostrando para nós aí como é que essa situação na hora que a gente desencarna. Comentários? Pode falar, pode falar. Eu estava pensando também agora, daí a importância também da oração para a pessoa que desencarna. Por exemplo, vamos falar de Covid agora, que não estava esperando, foi muito abruptamente. Então, daí a importância da oração, da resignação, para que essa pessoa possa entender em que estado ela está, para ela procurar, para ela se lembrar de Deus, não precisa nem falar de outras coisas. Na oração a gente pede isso, para lembrar que tem um Pai de amor, de bondade, porque eu acho que isso é muito importante, né, Mário? Mesmo que seja espírita, desencarne do momento assim, fica doente 15 dias, sei lá, entubado lá, de repente parte. Às vezes, o período de perturbação é muito difícil, né? Porque a gente não precisa pensar, a pessoa espírita, já vamos chegar lá e abrir os olhos do espírito, não. É um pouco mais difícil, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar da oração e nós mesmos orar um pelos outros. E por isso que é tão importante esse trabalho que o Luz e Amor tem realizado, de vibrações, né? É muito importante. Vou aproveitar aí que a Eunice falou, e aconteceu recente, não foi aqui em casa, não. Sabe que o Luz e Amor está com vários pequenos grupos, né? Fazendo, às vezes, até o socorro espiritual. Então, uma pessoa fez, 2 pessoas, né? Fizeram, aí ela me contou. Fizeram um socorro para uma pessoa, né? Que é nossa conhecida, que desencarnou, igual a Eunice está falando, por Covid, aí foi um desencarne abrupto e tal. E olha que interessante, o que o espírito falou? Que estava na UTI. E que junto com ele tinham outros, mas que ele já estava melhorando. E que ele já estava recebendo visitas, mas que cada dia ia um familiar. Então, ia um dia fulano, outro dia cicrano, né? E eu achei isso muito interessante. Olha o que a espiritualidade faz, né? Não fala de cara para o fulano, você já se foi. E ele recebendo as visitas, e com certeza, às vezes, essas visitas iam mesmo durante o sono, concordam, né? E eu achei muito interessante. E aí a Eunice falou, agora eu me lembrei. Marlene, essas visitas aí, elas vão durante o sono e provavelmente vão também durante a prece. Né? Quando a gente faz a prece, a gente se conecta. A Eunice falou essa questão da prece é fundamental, porque é uma coisa assim, a gente vai lendo, sobretudo a revista, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, 100% das comunicações, sobretudo de espíritos perturbados, quando fala-se em prece, eles pedem a prece, eles quase que imploram a prece. Vocês lembram quando a gente estudou aqui a obsessão? Que nós vimos toda vez as tratativas com os obsessores, depois chegava no momento que ele falava, orem por mim, eu peço que orem por mim. Os suicidas que Kardec entrevistou, 90% deles, o que eles pediam era prece.
Nenhum pedia nada diferente disso. É prece. Então, quando você faz essa prece para essa pessoa, primeiro, você está dando essa condição, como a Eunice bem colocou, né, dele pensar em Deus. Ele precisa se conectar para ser ajudado. Né? É o que a Marlene está falando. Por que pega o espírito ali e simula uma UTI para ele? Justamente para não chegar para o sujeito e dizer, meu, você desencarnou. Porque o impacto é muito grande. Às vezes vai causar uma perturbação nesse espírito que vai levar anos para você recuperar. Essa é a bondade divina pura, na veia. A espiritualidade que está aqui trabalhando na crosta terrestre, acompanhando cada um de nós, nosso anjo guardião, os espíritos amigos que estão aqui, que vão fazer essas simulações, até muitas vezes materiais, para que, materiais assim, é óbvio, né? Materializadas, melhor dizendo, justamente para esse manejo que a Soraya fala para nós, né? Para que a pessoa possa ter um despertar tranquilo. Então vamos pensar, Marlene, nessa colocação sua. O espírito está lá e ele está recebendo através da prece, através do sono, através de um espírito que simula ser um familiar dele para falar boas palavras, porque às vezes não é nem o familiar, mas a espiritualidade pode moldar o perispírito para que ele veja um familiar, para que ele vá, né, se acalmando, e depois, daqui a pouquinho, começa a aparecer lá uma avó, uma tia, e aí, peraí, mas a minha avó está aqui falando comigo, e aí a avó vai de novo, e aí devagarzinho ele fala, peraí, ele vai realizando aquela passagem de uma maneira mais serena do que se fosse assim, meu, deixa você a própria sorte aí, e aí a gente tem casos de espírito vagando 50 anos por aí, porque não sabe nem onde está, né? Ou então toma um choque danado, fica lá meses ou anos num estado de perturbação, às vezes de revolta, né? Se revolta com Deus, entra o que a Eunice falou, né? O espírito não consegue se conectar. Quando ele se revolta com Deus, ele não aceita ajuda mais. Né? Os relatos que a gente vê aí, o relato de André Luiz, quando ele estava lá no umbral, quando ele não conseguia ser ajudado. Quando ele cansou daquilo, que ele mentaliza Deus, no mesmo momento ele é ajudado. Acha que aquele espírito não estava ali procurando ajudá-lo? Né? Tem a espiritualidade que está tentando, mas você não chega. Né? Na comunicação anterior, lembra que a filha começa a dizer para a mãe, se ela não mudar o pensamento dela, se ela não mudar o estado de espírito dela, vibracional dela, ela ia afastar a filha. Porque os espíritos não conseguem chegar. Vamos lembrar lá quando a gente estava estudando o perispírito, lá no comecinho da pandemia, lembra que teve um caso que ele falou da mão do médium, que a luz não passava, a luz do espírito superior não passava, porque tinha uma névoa de fluido pesado, né, deletério ali cobrindo, então não conseguia, o fluido do espírito superior não conseguia penetrar no perispírito daquele indivíduo, porque ele estava com uma camada, né, uma casca, como se tivesse uma casca e não consegue passar. Então isso tudo é interessantíssimo, né, a gente observar. Esse momento, por exemplo, do Covid, né, o Eunice bem colocou, esse volume de mortes de pessoas que não estavam esperando, não estavam doentes, né, não é uma coisa... A gente vai falar, mas no acidente também acontece. Sim, mas agora aconteceu numa velocidade e numa quantidade, né, muito grande. Mas a espiritualidade está toda lá, fazendo esse trabalho que a Marlene relatou aí, né, que é um trabalho maravilhoso, né, de fazer essa recepção desses espíritos e de prepará-los para esse despertar. Né? Achei muito legal essa colocação aí. Ô, Mário, a Adelaide contou para mim um dia que ela ora, né, para as pessoas. Então, ela falou que uma noite chegou um homem e falou para ela, agradecendo muito ela pelas orações que ela fazia, porque fazia 100 anos que ele estava sofrendo na escuridão. Aí. As orações serviu muito para ele. Falei, nossa, né, a oração é muito valiosa, né? Muito, né? Todos os espíritos relatam isso. Isso aí é quase 100% deles, né? Que eles percebem e o bem que faz essa questão da gente orar por eles ali. É muito bacana. Mais algum comentário? Ô, Mário, eu queria até fazer um comentário. Eu não sei se eu ouvi, foi na revista espírita do que você faz no sábado, ou se foi outra reunião, que fala também dos encontros encarnados. Por exemplo, uma pessoa está internada e está incubada, está, assim, praticamente parece que desligada do corpo físico, né? Pelo menos aparentemente. Aí eles falam o seguinte, que existem os espíritos vampirizadores que se aproximam deles para sugar energia.
Então, que é muito importante que a gente ore também para esses enfermos, para que eles consigam se conectar com Deus e que eles pensem que eles estão sob assistência, né? Para que esses espíritos também possam ser ajudados e afastados, porque eles percebam que eles não precisam daquela energia. Então, eu não sei onde eu ouvi, eu tenho feito, a partir do dia que eu ouvi, eu oro todos os dias e peço isso. Para os que estão internados, que estão presos numa cama, para eles entenderem isso, que a ligação com Deus e com os espíritos amigos é muito importante, porque afasta esses espíritos. E peço também por esses espíritos, para que eles sejam acolhidos, né? Eu não sei onde eu ouvi, é tanta coisa que eu assisto. Não foi na revista não, Eunice, porque Kardec não chega a usar o termo vampirização, nem vampirismo, nem vampiros. Kardec não usa esse termo. Esse termo é mais moderno, essa analogia é mais moderna. Tem gente que não gosta dela, eu não vejo nada contra, porque... Primeiro que eu gosto de vampiro, eu gosto de filme de vampiro, do Drácula. Eu gosto. Não, é espíritos sofredores, né? A gente não mais esse termo, né? É uma analogia, né? Apenas, mas a gente sabe o quê? Que, vamos pensar, as coisas são muito lógicas, né? Imagina o seguinte, se eu estou encarnado aqui e eu tenho comigo, através da minha sintonia, da minha simpatia, espíritos bons, né? Ou seja, se eu tenho espíritos bons, eu rechaço espíritos maus. Pela minha atmosfera fluídica que eu tenho comigo aqui, que eu construí. O que acontece? Se eu agora sofro um acidente, eu tenho Covid, vou ficar entubado lá numa UTI, quem vai se aproximar de mim? Esses mesmos espíritos. Não vão vir os vampiros ou os obsessores, percebe? Porque eu vou levar comigo as minhas companhias. Agora, se eu sou um espírito que eu tenho mais companhias aqui no meu dia a dia, quando eu for ali estar naquele estado, né, em coma, é natural que essas mesmas companhias vão me acompanhar. Né? E aí vamos pensar, se eu estou em coma, eu estou mais desprendido do meu corpo físico. E aí esses espíritos, a influência desses espíritos com aquele espírito que está ali entubado, ela tende a ser maior, porque ele está mais liberto. Então, se eu tenho obsessores comigo, aqueles espíritos, eles vão estar ali. Então, essa oração é extremamente legítima e importante para poder auxiliar esse espírito já ali, seja para ele ter uma recuperação, ou seja para ele ter um desencarne mais favorecido, né? Melhor, mais orientado. Né? Então é sempre interessante. Mas não é uma coisa, viu, que assim, vai falar, porque ele está lá e que vai chegar o vampiro para fazer, não, porque é da sintonia. Né? Ele vai levar com ele quem está com ele vai levar os companheiros dele, né? Muito bem lembrado, Mário, é isso mesmo. Nós temos as companhias que elegemos, né? Tudo é sintonia, muito bem lembrado mesmo. Como estamos aqui num planeta de expiação e prova, somos espíritos da terceira ordem, é bem provável que a gente tenha companhias que não são muito desejáveis. Então, essa oração vale para todo mundo que está lá, porque a grande maioria de nós acaba tendo companhias que não são as melhores que a gente gostaria de ter, mas são aquelas que a gente dá conta hoje, né? São aquelas que a gente consegue atrair com o nosso estágio evolutivo, né? Mas é bem colocado, eu acho que apesar de Kardec não ter falado nada de vampiro, tudo, eu gosto da analogia. Eu gosto dos bichinhos, do Drácula. Algum comentário vampiresco? Não? Nós já estamos chegando aqui nas 19. Um outro ângulo aí da questão. Tem aparecido assim muito espírito reclamando que os tratamentos atrapalham o serviço deles. Né? E outro detalhe é que quando estava assim no presencial, vinha um que estava influenciando alguém, né? E fala que afastou e tal. Eu falei, mas por que, né, que se afastou? O que foi que... Falei, porque a pessoa orou. Então, eles mesmos comprovam que a oração, quando a pessoa ora, não tem para eles. Uhum. Eles mesmos dão esse testemunho. Quer dizer, aí, Tonho,
se eu entendi bem a tua colocação, a oração vai fazer tanto bem para aquele espírito que está sofrendo e que recebe a oração, né, diretamente, como indiretamente, porque ela vai afastar os espíritos sofredores que estão ali, aqueles espíritos que ainda estão se demorando ali no erro, né, persistindo nessas questões, eles vão ser rechaçados. Né? Oi? Eles falam que cria uma barreira, eles não conseguem chegar perto. Exatamente, exatamente. É uma barreira mesmo, é uma barreira quase que física, né? Uma barreira fluídica, de uma outra vibração, de um outro padrão vibratório, né? Que como se expulsasse eles. Exatamente. Como se fosse uma cerca elétrica, né? Uma coisa que ele não consegue entrar, ele não consegue penetrar naquilo, né? É por isso que é orar e vigiar, né? O fato de nós orarmos já cria essa barreira. E quando você ora para outra pessoa, você endereça esses fluidos que vão criar, né? Como se você estivesse enviando um facho de luz na frente de um ser que não consegue ver luz, ele quer só a escuridão. Por isso que o exemplo do vampiro é interessante, né? O vampiro não pode ver luz, né? Então é bem interessante também por isso, né? Por essa questão dele sugar a energia e por a questão também dele não poder ver a luz. Ele é um ser do escuro, ele é um ser da treva, né? Mas se você emite luz nele, você o afasta. E a oração é exatamente isso, né? Mais algum comentário, meninos? Se não, vamos fechando aqui hoje. A turma já está correndo aí para outras reuniões. Então, nós vamos fechando. Semana que vem a gente termina essa comunicação do Henry Murger e damos sequência no nosso estudo. Beleza? Então, boa semana para todos, bom resto de semana. Até quarta-feira. Boa noite. Até quarta-feira. Boa noite.